receita de hoje não podia faltar nesse mês, já que seu aroma e seu sabor são tradicionalmente natalinos. Panetone. Que foi originado em Milão, na Itália, por um padeiro chamado Tony, que queria muito impressionar seu patrão, pois gostava de sua filha. Foi criado então um pão doce com frutas cristalizadas e uvas passas, primeiramente chamado de pão de Tony, depois de panettone e, finalmente, panetone. Antes de começarmos a fazer os panetones, eu tenho duas dicas para dar para vocês. Uma é a respeito da forma, e a segunda é a respeito das uvas passas. Através de uma busca na internet, eu descobri que algumas forminhas, elas vêm furadas. Vêm todas com uns furinhos que ajudam no crescimento do panetone. Por quê? Nós gostamos de um panetone úmido? Sim. Só que ele acaba soltando bastante umidade. Então, com os furinhos, o panetone consegue crescer melhor e eliminar o excesso de umidade. Dessa forma, ele vai ficar bem fofinho e não vai ter perigo de ficar embatumado ou algo do tipo. Procurando, pelo menos aqui na minha cidade, eu não encontrei nenhum que tivesse furinho. Como vocês podem ver, esse é inteirinho liso, não tem furinhos. Então eu resolvi fazer alguns furinhos com alfinete. Fiz furinhos nele todo. Fiz embaixo, fiz nas laterais e eu vou fazer em um aqui pra vocês verem. Um alfinete normal e só furar, gente. Então, para que o panetone fique mais úmido do jeito que a gente gosta, eu peguei as uvas passas e coloquei dentro de uma vasilha de vidro, como vocês podem ver, com meia xícara de conhaque e meia xícara de licor de cacau. Quanto mais tempo você deixar curtindo, mais gosto e mais úmido vai ficar. Porém, antes de fazer o panetone, nós temos que escorrer as frutas com uma peneira. Pode escorrer bem, para depois colocarmos na massa. Para fazer o panetone, eu vou passar por duas etapas muito importantes: a esponja e a massa básica. Vou começar então pela esponja. Durante todo o procedimento de fazer o panetone, ele passará por 3 fermentações. A primeira fermentação é a da esponja. Vou acrescentar aqui 60 gramas de fermento fresco para pão e 2 colheres de sopa de açúcar. Agora então que vai ocorrer uma reação química entre o açúcar e o fermento e vai mudar totalmente a consistência deles, vai ficar mais para o líquido. Aqui com o fermento é que ele ficou líquido. Assim que ele chegar nessa consistência, já está pronto. Vou acrescentar agora 2 ovos inteiros, 150 ml de leite em temperatura ambiente e 250 gramas de farinha de trigo. Depois de misturar bem todos os ingredientes, vou colocar a vasilha dentro de um saco plástico. Fechá-lo. E deixar descansar de 10 a 15 minutos. Em outra vasilha na batedeira, eu vou acrescentar 150 gramas de manteiga sem sal, 100 gramas de açúcar, 2 colheres de sopa de mel ou de glicose.
Utilizar glicose, pois o mel vai dar o sabor, e não é isso que eu quero. Este ingrediente ele é essencial para que a massa fique bem úmida. 1/4 de xícara de óleo de milho, 3 gemas, não precisa peneirar, 1 colher de sopa de essência de panetone, 1 colher de café de noz moscada ralada, 1 colher de chá de canela em pó e 1 pitada de sal. Agora eu vou bater. Por último, vou acrescentar 1 colher de sopa de melhorador para farinhas. Utiliza-se muito para fazer pão, massas em geral. Vou então acrescentar a esponja, a massa básica. Vou misturar. Vou acrescentando aos poucos 500 gramas de farinha de trigo. Uma bancada enfarinhada. Vou colocar a massa, que já tá tão bonita que ela desgruda sozinha. Vou sovar levemente. Vou colocar a massa dentro de um saco plástico, dentro de uma vasilha plástica, deixar descansar de 15 a 20 minutos. Bom, então agora é a hora de rechear o nosso panetone. Eu vou tirar a massa do saco plástico, tentando mexer o menos possível nela. As frutas devem estar passadas na farinha, elas acabam se distribuindo melhor na massa e não indo todas para a base. Então eu vou pegar metade das frutas cristalizadas das uvas passas e vou colocar sobre a bancada. Vou pegar a massa, colocar sobre as frutas, vou apertar para agregar, colocar a outra metade das frutas em cima, apertar para agregar, enrolar feito um rocambole. Aí então vou cortar o pedaço de massa que eu quero, 250 gramas ou 500 gramas. Vou fazer uma bolinha com elas. E colocar na forma. Depois de colocar todas as massas nas formas, vou colocá-las dentro de uma assadeira. Fazer aquele corte tradicional com a faca sobre os panetones, formando um X. E por último, vou pincelar manteiga derretida, para que o topo do nosso panetone fique mais úmido. Então eu deixei meus panetones crescerem, e eles têm que crescer mais ou menos na altura deste.